Bom, Hélida, sim, o seu segundo casamento não é para acontecer, não tem a bênção do Senhor, tá? O seu segundo casamento é adultério, tá bom? Seu primeiro casamento é a sua primeira aliança. Que não importa qual a idade que vocês tinham, a não ser que vocês tivessem sido duas crianças e foram obrigadas a se casar pelos seus pais sem nenhuma vontade própria. Aí sim, nesse caso, isso não é um casamento, isso não é algo que Deus permite e que Deus abençoa. Mas se você e o seu esposo tinham maturidade, decidiram pelo seu casamento, decidiram estar juntos, decidiram se casar e não deu certo por aí problemas da juventude, essa consequência é de vocês dois e vocês precisam assumir essa consequência, tá? O fato de não conhecer Jesus, a Bíblia não foi escrita para crente. A Bíblia foi escrita para a humanidade. As leis não são para os crentes. As leis são para a humanidade. As leis, elas são universais. Elas pegam todos os povos, a gente crendo ou não crendo. Então, o fato de não conhecer Jesus não torna o meu casamento ilícito. Ao contrário, o fato de eu conhecer Jesus depois e mesmo conhecendo, não retornar, não fazer o correto, não entender, na verdade, torna o meu pecado ainda maior. Porque a palavra de Deus diz que Deus não considera o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu sei, que eu conheço a palavra, eu já não sou mais ignorante. E a palavra diz que você já é casado. A palavra diz que o primeiro casamento é indissolúvel, a não ser que haja morte de um dos cônjuges. O que finaliza, o que me libera para o segundo casamento é a morte. Não é adultério, não é éramos jovens, não é agressão física, não é incompatibilidade, não é nada disso. E só, já que eu falei de agressão física, e ninguém aqui depois dizer que eu defendo que a mulher fique apanhando dentro de casa, porque eu não falei isso, eu digo que a agressão física não me libera para o novo casamento, mas te permite se separar, se permite se apartar disso, porque a sua vida está em primeiro lugar. O que não tem liberação bíblica é o segundo casamento. É isso que não tem. Ivan, antes que alguém pergunte, e um montão de pastores que estão no segundo casamento? Estão todos em adultério. Se é isso que você quer ouvir. A palavra de Deus diz, estão todos em adultério. As regras não foi o Ivan que criou. As regras estão na palavra de Deus. É a Bíblia que fala sobre isso. E eu sigo a Bíblia. Então, o canal Primícias do Casamento é um canal que preza a primeira aliança, que crê na primeira aliança, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que crê na Bíblia Sagrada, não na doutrina dos homens. Os homens criam leis e doutrina para proteger a eles mesmos. Tá bom? Então, Lu, a questão é, uma coisa é eu dizer que houve uma restauração pessoal e uma outra coisa é essa restauração pessoal de fato acontecer, tá? Vamos posicionar aqui algumas situações. Você está lá no nosso grupo VIP, você participa de lá do grupo VIP com a gente. Inicialmente, tinha um monte de situação que você achava que estava correta, que estava certinha, que você estava bem, e a gente já foi ajustando e você já percebeu que não era bem assim. E a gente está ajustando outras coisas e você tem crescido e evoluído. Mas, inicialmente, aparentemente, você achava que estava tudo bem, que você estava restaurado. E assim acontece com um monte de gente. Um monte de gente. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa olhar sempre para o resultado final das coisas. Vamos entender o seguinte, né? A gente mora num país
que é um país muito esportivo. Então, todo mundo aqui, mesmo sendo de maioria mulheres, a maioria de vocês tem algum conhecimento de algum esporte. Então, vou facilitar, vamos para uma Olimpíada, que é o esporte mais conhecido de todos. Atletismo, corrida, tá bom? Corrida de 100 metros. E aí a gente tem, por exemplo, brasileiros que a gente vê o cara treinando pra caramba, se condicionando, se preparando. Chega lá na Olimpíada, o cara não chega nem para a final, não fica nem entre os 8 da final. A minha pergunta é: ele se preparou o suficiente? A resposta é clara: não. Porque se ele tivesse se preparado o suficiente, ele teria, pelo menos, chegado às finais. E por que eu estou falando chegado às finais? Porque a gente sabe que existe ali, na hora de ganhar ou perder, é um mínimo, né? É uma saída, às vezes, um pouquinho diferente, um que deu um gás a mais, uma noite mal dormida, milésimo de segundos, e chega todo mundo praticamente junto, né? É um braço, uma cabeça na frente, um corpo. Então, se chegar ali, a gente entende que o trabalho foi bem feito. Falta um pouquinho ou outra para ganhar a medalha, ou ser campeão ou não. Agora, quando eu nem chego nesse ponto, nesse nível, quando as coisas literalmente não acontecem, não adianta eu dizer que eu me preparei, dei o meu melhor, fiz tudo que eu podia, quando o resultado não veio. Se não tem resultado, não houve restauração. Pode ter havido uma melhora, pode ter havido um entendimento melhor, pode ter havido uma evolução. Isso tudo eu acredito. Mas não houve a restauração pessoal, total e completa. Porque quando a restauração acontece, é impossível esse esposo não ser atraído. É impossível. Ou então, eu vou precisar olhar mais profundamente e ver se a gente não está, de alguma forma, inserido no caso da Hélida, e a gente não está falando de uma primeira aliança. Porque o que Deus restaura é a primeira aliança. E aí a gente talvez precise de um entendimento mais profundo sobre o que é essa primeira aliança. Porque aí a gente vai entender. Eu já ouvi pessoas dizer aqui, tá? Aqui no canal, inclusive no chat, pessoas dizerem assim, ó: eu estou restaurado, eu cuido de mim, minha vida espiritual melhorou muito. Não quero mais saber daquele traste, não. Quando voltar, vai ter que voltar pianinho, de joelhos. Vai ter que voltar muito arrependido, me tratando como rainha. Você, na fala, já vê que não tem restauração. Pior. O marido voltou. Querem saber o que aconteceu? Já está saindo de novo. Houve restauração? Não, não houve. A restauração, ela traz em mim uma transformação. Todo o entendimento muda. Todo o entendimento muda. É igual quando eu falo do perdão. Quando eu vou falar do perdão. Por exemplo, perdão é uma das aulas profundas do programa Raízes. Quando que a gente sabe que uma pessoa de fato se arrependeu? Pelos frutos. Quais são os frutos de alguém arrependido? Restituição. A restituição. A pessoa que de fato entendeu que fez o mal a alguém, ela não para, ela não sossega enquanto ela não restituir, enquanto ela não der o dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, como Zaqueu, enquanto ela de alguma forma, sabe, não apagar aquela dor, não fazer uma... Ela quase que se torna um escravo de quem ela entende que lesou. Quando ela entendeu. Quando veio, de fato, o arrependimento e o sentimento de perdão. Quando não é perdão, Ivan, quando não tem arrependimento, ela diz: eu estou arrependido.
Deixa eu voltar para casa aí. Ah, eu tô arrependido. Mas sabe, não foi nada não. Foi só aquela mulher não se representou nada para mim. Mas eu quero voltar. O arrependido de verdade, que é perdão. Eu me culpo. Eu me condeno. Eu sou a pior pessoa da Terra. Você não merece isso. Ainda que você não me perdoe nunca, eu vou te tratar como uma rainha. Ainda que você não me perdoe nunca, você merece o melhor. É um comportamento diferente. Completamente diferente. Restauração é a mesma coisa. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.